Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa. Então, nós vamos observar aí qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente vai iniciar com Geografia para o 7º ano e daqui a pouco aí a aula de História. Então, temos aí a nossa aula. Lembrando que hoje, gente, é a nossa aula de número 220, tá bom? Aí o conteúdo, nós temos aí o Nordeste, né? Um breve histórico aí sobre essa região. Então, nós vamos conhecer um pouco da região Nordeste, falar um pouco sobre seus limites, um pouco sobre a economia, IDH, entre outros fatores aí dessa região. Então, vamos iniciar, né, observando os estados que compõem essa região. Aí nós temos uma breve contextualização, né, a região Nordeste do território brasileiro, ela é composta aí por 9 estados, tá bom? Então, para a gente iniciar aí e observar primeiramente essa região. Então, nós temos aí os estados que vão compor a região Nordeste, né? Nós temos aqui Alagoas, Bahia, Ceará, o Maranhão, a Paraíba, temos também Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e também Sergipe. Então, são esses os estados que vão compor aqui essa região que nós vamos conhecer hoje. E aí nós temos os limites, gente, que são os limites geográficos, né? As fronteiras que a região Nordeste faz aí ao norte, ao sul, leste, oeste, centro-oeste. E aí nós temos aí o território nordestino, ele vai limitar-se com as regiões norte, que no caso é a nossa região, né? Então ele limita-se com a nossa região, que é a região norte, aqui a oeste, tá bom, gente? Então a gente não vai confundir, ele se limita com as regiões. E aí a gente tem para qual lado, né? Para o lado oeste, para o lado sul, centro-oeste, do lado sudoeste. Aí nós temos aqui a outra região, que é o centro-oeste. Aqui a gente já tem esse limite com a área sudoeste, tá? Que é aquela área que fica entre o sul e o oeste. Vamos agora a outra região. Com a região sudeste, já vai ficar ali ao sul da região nordeste. E também nós temos, tanto para o lado norte quanto para o lado oeste, o Oceano Atlântico. Então, esses são os limites geográficos aí dessa região, tá bom? Aí, onde vai se encontrar cada região, né? Lembrando que nós temos 5 regiões brasileiras de acordo aí com a divisão do IBGE, tá bom? Aí nós temos um mapinha para vocês observarem aí em destaque a região Nordeste, né? Aqui nós temos o limite, olha, tanto aqui para o norte quanto para o lado leste, né? Nós vamos encontrar aí o Oceano Atlântico. Aí nós temos a região norte, a região centro-oeste e ao sul a região sudeste. Aí vamos agora falar da demografia. O que vocês pensam aí? O que vocês lembram quando a gente fala sobre demografia, né? Então aqui a gente tem a demografia, que nada mais é que os dados, gente, referente à população. E aqui no Brasil, olha, a gente tem um instituto que é o IBGE, que ele vai ser o responsável em fazer o levantamento, né, desses dados aqui do nosso censo demográfico, tá? Lembrando que esse censo, gente, o último foi do ano de 2010, tá bom? Então, a cada 10 anos, o IBGE, ele faz esse levantamento e a partir desse levantamento, gente, a gente consegue aí fazer um planejamento futuro, né? A gente consegue ter uma expectativa de quanto que a população aumentou naquele período de 10 anos. Aí eles fazem também, com base nesses dados, como é que vai ficar daqui a mais 10 anos. Então, a partir disso, a gente tem perspectivas futuras, né? Com base nesses dados. E aí a gente tem também o censo demográfico, que seria realizado no ano de 2020, né, porque a cada 10 anos, mas nós tivemos aí, estamos ainda, né, vivenciando a pandemia. Então, esses dados ainda não tiveram aí todos os seus dados que foram levantados, tá bom? Então, a cada 10 anos é feito aí esse levantamento, né? Aí a gente consegue fazer esse planejamento, cada município, né, cada cidade vai ali
observar o que vem acontecendo ao longo dos anos com a população. E na região Nordeste, aí a gente tem esses dados, né? A população nordestina, aqui a gente tem a quantidade de 53.081.950.000 habitantes, né? Representando, olha, aproximadamente 28% da população do Brasil, tá? Não vamos confundir. Então, aí de todo o território, a gente tem aí 28% dessa região composta ali no Nordeste. Aí temos a densidade demográfica. O que seria a densidade demográfica, né? Nada mais é que você pegar dois dados, tá? Aí a gente tem os dados dos habitantes, a gente pega a quantidade de pessoas, né, de um determinado espaço, no caso aqui a gente está falando da região Nordeste, e essa densidade demográfica com relação à área territorial, né, que a gente vai definir aí como quilômetros quadrados. Então a gente tem aqui aproximadamente 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então você vai pegar a quantidade da população e dividir pela área daquele local. No caso aí é a área de toda a região Nordeste, tá bom? Se de repente o que você quer fazer aí é saber quantas pessoas tem por metro quadrado, né? No caso aí da sua sala de aula. Aí você faz aí quantas pessoas tem na sua sala. Aqui tem 25, 30 alunos, aí você faz por metros quadrados, tá bom? Quando a gente vai falar de uma região, de uma área com uma extensão maior, aí a gente já faz, no caso da densidade demográfica, por quilômetro quadrado. Então a gente vai mudar aí, no caso da densidade demográfica. É só para dar um exemplo aí para vocês de como é que é feito esse cálculo. Então você pega toda a população e divide pela área ou ali pela extensão territorial, no caso aí da região Nordeste, tá bom? Então aí a gente tem aproximadamente 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui, olha, o crescimento demográfico. Lembra que eu falei para vocês do IBGE? Então, a partir ali dos dados que são coletados, aí a gente consegue observar o crescimento populacional, né? Que é o crescimento demográfico. Quanto que a população cresce por ano. Então a gente tem aí aproximadamente 1,3% ao ano. E a população, olha, a população ela é dividida em população urbana e população rural, né? Então a maioria, gente, da região Nordeste, a gente tem aqui 73% da população, né? A gente tem essa maioria morando no meio urbano, tá? E aí nós temos o estado da Bahia, que já vai ser o mais populoso, né, com relação ainda à densidade, aos dados demográficos, um pouco mais do que 14 milhões de habitantes. E aí o Sergipe, ele já vai ter a menor população, né, que é a menor concentração populacional, né, diferentemente da Bahia. Então aqui a gente tem mais ou menos aí um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Lembrando que esses dados eles são referentes aos dados de 2010, tá? A população tanto da região Nordeste quanto desses estados aí já aumentaram, tá bom, gente? Então é só pra gente relembrar aí que a gente está falando do último censo demográfico, que foi o de 2010, que ele é realizado a cada 10 anos. Aí vamos falar também sobre economia, né? A gente já viu aí os limites geográficos, já vimos os estados, já falamos aí sobre a concentração demográfica e aí agora nós vamos falar um pouco sobre a economia. Então a gente tem aí a economia nordestina, ela está em constante processo de desenvolvimento, tá bom? Então vai mudando ali, a gente tem alguns processos que vão mudar, que são os incentivos fiscais, que vão acontecendo em algumas regiões, que vão recebendo aí indústrias, tá? E a gente tem a concessão desses benefícios fiscais pelos governos, né? E também que vão chamar aí essas indústrias para essas regiões, né? Nós temos aí diversas indústrias na região Nordeste, a indústria petroquímica, a automobilística, a indústria química, entre outros tipos de indústrias instalados ali nessa região, né? Então a gente tem essa concentração aí em alguns estados, como a gente vai observar. E aí nós temos a região que apresenta vários problemas também de ordem socioeconômico, né? Os estados nordestinos, eles vão ocupar, olha, o IDH
os índices mais baixos, né, que é o índice de desenvolvimento humano, né? Então a questão social, questão econômica, o IDH, ele vai avaliar ali a questão da renda, né, da economia. Então só para a gente relembrar, o IDH ele leva em consideração 3 fatores, né, que é a renda, a educação e também a saúde. Aquela população, ela tem acesso à saúde, aos hospitais, a expectativa de vida daquela população, qual é ali a média que aquela população alcança de idade, se tem acesso à educação, a escolas, prosseguimento aí nos estudos, para a universidade. Então, tudo isso é levado em consideração. E a região Nordeste, né, os estados, eles se apresentam nesse ranking, né, como as últimas colocações, né? E a gente tem diversos fatores que vão aí influenciar nisso. Aí também na economia, né, a gente tem 2 imagens para mostrar para vocês, um destaque para essa região, que é no caso o polo petroquímico de Camaçari, olha, que tem aí um destaque no hemisfério sul, né, onde nós temos aí o maior complexo industrial. Aí a gente tem indústrias petroquímicas, indústrias químicas e também indústrias automobilísticas, tá bom? Que vão se concentrar aí nesse polo de Camaçari. Aí a gente tem 2 imagens só para vocês aí observarem um pouco desse polo industrial. Aí vamos falar também sobre a situação das migrações, né? Lembra que eu falei para vocês um pouco sobre a economia, né? Alguns fatores que vão influenciar. Aí nós temos a questão das migrações, né? Então esses fluxos migratórios que ocorrem aí na região Nordeste, tanto de um estado para outro, né, quanto também para outras regiões. Aí a gente vai observar alguns pontos históricos, né, com relação a esse processo de migração. Então a gente tem aí o Nordeste do Brasil, né, que ele mantém em termos médios aí problemas sociais que já vem aí de muitos anos, a pobreza, a seca na região, entre outras questões, né, os investimentos que não são feitos nessas áreas em muitos estados, né? Consequentemente, a gente vai observar esse fluxo migratório, né? As pessoas saindo aí do seu local em busca de melhorias de vida, né? Então, ocorrendo aí o êxodo nordestino. A gente vai observar na próxima cartela e a gente tem um mapinha, as migrações, né? Ou o êxodo nordestino, ele refere-se a um processo migratório secular, né? Que já vem de muitos anos, como a gente pode observar aqui no mapa, olha. Então a gente tem a saída aqui principalmente para a região sudeste, aí a gente tem ali para a região norte, para a região centro-oeste. Então essa região, a população migrando para outras partes aqui do Brasil devido a vários fatores que a gente vai observar aqui na próxima cartela, né? A gente tem durante aí no século XIX, essa migração ocorrendo para a região amazônica, né, fugindo ali da seca do Nordeste no período do ciclo da borracha. Aí nós temos a industrialização do Brasil, que já vai ocorrer de 1950 até 1970, já ali para a região sudeste, né, como a gente viu ali no mapinha, diversos pontos que vão ocorrer ali dos fluxos migratórios, as setinhas identificando ali esses fluxos migratórios de uma região para outra, né? Aí nós temos também a migração para a construção de Brasília, né, no período de 1960, e as migrações para a região amazônica também no período na década de 1970, né, devido aí à industrialização aqui da nossa região. Então, tudo isso vai atrair as pessoas, né, devido a diversas condições socioeconômicas para outras regiões, como a gente observou naquele mapa. Aí a gente tem algumas imagens, né, estagnação e as constantes secas, né, a estagnação da economia, as secas que ocorrem aí nessa região que vão acabar influenciando ali as pessoas em busca de melhorias de vida, né. A gente viu ali principalmente com relação ao IDH, né. Nós vimos que o IDH, a posição que eles ocupam no ranking, esses 9 estados, são posições baixíssimas, né? E o que o IDH ele vai ali analisar, né? Nós vimos que é a renda
ou a economia, né, que é quanto que aquele estado ele produz, que vai se basear ali no PIB, que é o Produto Interno Bruto, ali a educação e também ali o acesso à saúde, né? Então esses 3 fatores serão levados ali em consideração para analisar o IDH, o crescimento da população, tudo que vem ocorrendo ali naquela região. E são justamente esses fatores, né, que vão influenciar aí esses fluxos migratórios, né, o êxodo nordestino, né? Então a população ela sai do Nordeste em diversas épocas, aí, em diversos períodos históricos, atraídos ali pela economia, que no caso da região Nordeste estava ali estagnada, para outras regiões, né? No caso para a região Sudeste, devido à industrialização aqui da nossa região, também da industrialização aqui no nosso estado, né, na década de 70, entre outras condições, né? Então esse foi um breve histórico aí para a gente entender um pouco mais aí dessa região aí, do caso do Nordeste. E agora nós vamos observar aí as nossas questões da DLI para vocês colocarem em prática aí um pouco do que a gente aprendeu nessa aula. Muito bem, temos aí a primeira questão: é possível afirmar que a região Nordeste é uma região desenvolvida? Então aí você vai comentar aí nessa primeira questão. Na segunda questão, aí a gente tem um textinho, né, referente ao ato de migrar, né, sobre migrações, que é realizado aí há milhares de anos. E aí nós temos alguns questionamentos para vocês na letra A e B. Então a gente tem aí na letra A como se deu o processo do êxodo nordestino no Brasil, e na B, sobre esse processo de imigração nordestina, o destaque foi dado em 3 momentos importantes. Aí você vai descrever quais foram esses momentos históricos aí que a gente definiu aí para a região Nordeste. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco eu retorno com a correção.
Muito bem, estou de volta agora para a gente fazer aí a correção da nossa dinâmica local interativa, né? Então vamos aí acompanhar a primeira questão, onde nós falamos sobre a região Nordeste, né? A gente viu aí um pouco sobre o desenvolvimento dessa região, vimos aí alguns dados referente aos seus limites geográficos, estados que vão compor, né, a região Nordeste, que no caso são 9 estados, né? E aí vimos também dados relacionados à densidade demográfica, né, que é com relação à população e também à extensão territorial, né, dessa região. E também falamos um pouco sobre a economia e também sobre o êxodo, né, o êxodo nordestino que ocorre aí nessa região. Então vamos à primeira questão, onde você iria colocar aí, né, se você considera a região Nordeste como uma região desenvolvida, né? Então, no caso do Nordeste, gente, como nós vimos aí durante a aula, essa região, ela vem recebendo várias concessões, né? Vem recebendo muitas indústrias, é uma região que está em constante desenvolvimento, né? Então, ela está se desenvolvendo. E aí a gente tem alguns motivos, né, que vão fazer com que essa região se desenvolva aí em vários setores da economia, né? Tanto no setor primário, no caso aí das atividades tanto da pecuária quanto da agricultura, né? Um setor que vem crescendo nessa região. Aí nós temos também a presença das indústrias no setor secundário e também o setor terciário, né? Serviços, comércio. Temos aí a atividade do turismo, né? Que cresceu bastante no litoral aí do Nordeste, né? Então são várias atividades econômicas. E falando sobre o setor secundário, que são aí o setor, no caso das indústrias, né, nós vimos durante a aula que esse setor ele vem recebendo aí a concessão de benefícios fiscais, né, oferecidos aí pelos governos estaduais. Então, cada estado concedendo ali alguns benefícios fiscais para essas indústrias, para atrair com que essas indústrias se instalem ali em uma determinada cidade, né? Então, esse desenvolvimento industrial, ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo nessas regiões do Nordeste, né, que no caso foi o que nós vimos ali, o polo industrial de Camaçari, né, com indústrias petroquímicas, indústrias químicas e também a indústria automobilística, né, no polo de Camaçari. Então, aí você poderia ter colocado esses comentários na primeira questão. E na segunda questão a gente viu ali um texto, né, sobre o ato de migrar, que ele é realizado aí há milhares de anos, sendo caracterizado por uma forma de mobilidade espacial, né, onde a população ela vai sair ali de um lugar para o outro, né, no caso a mobilidade espacial aí da população. Então aí a gente tem migrar, é trocar de país, você também pode ali trocar de região, de estado, de município, né, ou cidade, ou até mesmo domicílio, né? Você sai de um bairro para o outro, então você está ali migrando de um local para o outro, né? Você está se movimentando ali no espaço. E no Brasil, os movimentos migratórios estão mais diversificados, né? No entanto, a gente tem aí o Nordeste, né, como protagonista aí de grandes fluxos migratórios com destino a diversas regiões do país, né? Sobretudo para a região aí para o Sudeste. E aí nós temos na letra A e B como se deu esse processo do êxodo nordestino do Brasil, né? Nós vimos que esse processo ele ocorre principalmente pela questão aí econômica, né? Que vai levar com que as pessoas que não têm condições ali econômicas de estar naquela cidade, naquele município, né, da região Nordeste, então se retirando e indo em busca de melhorias, né, de questões aí tanto sociais quanto econômicas, né? Então esse fenômeno ele pode correr por diversos aspectos, né? Aspecto político, às vezes a pessoa também ela se retira de uma região, de uma cidade ou até mesmo de um país para o outro devido à questão da religião, a questão cultural, desastres ambientais, né? Então são vários os fatores que vão fazer com que a população ela se retire, praticando aí no caso aí os fluxos migratórios, né? Então esses movimentos aí na região Nordeste a gente observa em vários pontos históricos, né? No caso aí da letra B a gente tem esse processo de migração, né? Aí nós temos alguns momentos
que é no período do ciclo da borracha, né? Nós observamos aí esse fluxo migratório. Aí nós temos também a construção de Brasília em 1960, o período da borracha no século XIX, a migração para a região amazônica na década de 70 e também durante o período da industrialização a gente observa esse forte fluxo migratório também ali para a região sudeste, né, devido à industrialização dessa região. E, gente, a gente também observa esse fluxo migratório, tá bom? Retornando também para a região nordeste devido à industrialização agora dessa região. Então, a população ela acaba retornando ali para o seu local de origem, né, no caso para essa região, devido ao desenvolvimento econômico de algumas regiões também. Então, a gente consegue observar aí esse fluxo migratório retornando também aí nos últimos anos para a região nordeste. Então, essa foi aí a nossa DLI. Agradeço a participação de todos e até uma próxima aula. E agora vocês irão ficar o 7º ano com a professora Aldilene aí em História. A sua aula continua no próximo vídeo.